Tem uma coisa que precisa estar bem certa no nosso coração. Em todo lugar nós vamos encontrar falhas. As pessoas cometem falhas. Em todos os ambientes aonde nós estivermos, aonde tiver um ser humano, não existe perfeição. As pessoas estão progredindo para melhorar. E a impressão que eu tenho é que dentro do ambiente da igreja, as pessoas acreditam que o ser humano é perfeito. Por estar na igreja, alguém é perfeito. Por ocupar um cargo, por estar ministrando a palavra de Deus, alguém é extremamente santo, perfeito. E infelizmente, os nossos ministros, às vezes, eles passam essa imagem mesmo. Eles dão uma impressão de que eles são muito perfeitos, não comentam sobre suas fraquezas, não têm facilidade de pedir ajuda sobre as tentações que enfrentam. E existe essa expectativa errada, sabe, das pessoas, em torno de quem prega a palavra, em torno de quem tem dons espirituais, em torno de pessoas que estão verdadeiramente sendo usadas por Deus, mas que também verdadeiramente ainda estão em um processo de conversão. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de falar que, graças a Deus, estou me convertendo, estou avançando, tenho fraquezas, tenho momentos de tristeza, tenho momentos que sou tentado, e graças a Deus posso contar com os meus irmãos, posso contar com os obreiros que trabalham comigo, posso contar com a intercessão de pessoas que olham para mim não numa expectativa errada, achando que eu sou uma pessoa impecável, perfeita, mas, infelizmente, essa é a imagem que muitos irmãos passam, que eles são extremamente impecáveis e quando vem a decepção, ela quebra com muita gente. Eu gostaria de ler um aviso que está em Apocalipse. Tem um aviso aqui para nós no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. É um aviso para a igreja de Éfeso. Olha o que está escrito. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Repare bem o versículo 4. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então tem 2 coisas importantes aqui, nesses 5 versículos, que eu acredito que a gente tem que meditar. Uma igreja que tinha perseverança, irmãos que trabalhavam, tinham obras, eram pessoas comprometidas com as coisas de Deus. Só que eles tinham entre eles, no versículo 2 fica bem claro, que eles tinham entre eles pessoas que se diziam apóstolos. É aqui que está o perigo. Nós temos irmãos encantadores entre nós, eu estou falando de modo geral, no corpo de Cristo, só que eles gostam de falar muito deles mesmos.
eles se dizem apóstolos, eles se dizem profetas, e nós temos que tomar cuidado. Porque quem pode dar testemunho e confirmar o caráter de um homem, o caráter de uma mulher, não é ele mesmo, é o próprio Espírito Santo que pode confirmar a veracidade da nossa vida perante Deus. Tome cuidado com pessoas que atraem a sua admiração. Tome cuidado com essa admiração exacerbada que você fica muito admirado, muito admirada com o ser humano. E eu repito, não estou aqui pregando desconfiança. Não, esse não é o objetivo dessa palavra. O objetivo dessa palavra é levar a gente a entender que o único que é perfeito é Cristo. Não é aquele homem, aquela mulher admirável que a gente vê sendo usado por Deus, sendo usada por Deus, e que de repente, sem a gente perceber, nós nos pegamos colocando a nossa confiança não em Cristo, mas naquela pessoa. E aí, quando a gente passa por essa experiência que os efésios passaram, de os achar mentirosos, de encontrar uma incoerência, de encontrar um desvio de caráter, a gente fica todo perturbado e perde o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É olhar primeiramente para Jesus. É ter Jesus sentado no trono do nosso coração. E não são poucas as pessoas que eu encontro que quando elas vão falar do homem, quando elas vão falar de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, elas enchem a boca. Você vê aquela boca cheia de admiração para falar do profeta que Deus usou. Mas não tem a mesma boca cheia para falar de Cristo. Esses dias eu vi um irmão falando de um profeta e da forma como Deus usou o profeta lá no monte para falar com ele e que aquele irmão era muito cheio do Espírito Santo. Aí eu disse assim para o irmão, agora fala um pouquinho de Jesus com essa mesma admiração que você falou do tal profeta. E o irmão ficou muito desconcertado quando eu disse isso para ele. Porque ele percebeu que ele estava com admiração voltada para o homem. Sim, queridos e queridas, temos pessoas maravilhosas no corpo de Cristo. Tem gente que fala ao meu coração poderosamente, mas nós temos que botar o pé na rocha, não é na lama, não. Nós temos que colocar o pé na rocha. Eu não estou desmerecendo nossos profetas, nossos apóstolos, nossos líderes, só que se você quiser ter firmeza e saúde espiritual, você vai ter que entender que essa firmeza vai vir do alto, não vai vir simplesmente do altar, não. Não vai vir daquele profeta, daquela mulher, daquele homem que Deus usa para orar pela tua vida e acontece um milagre, sim, coisa linda. Só que você tem que parar de ser criança espiritualmente e entender que por mais que Deus use uma pessoa, essa pessoa ainda está se convertendo. Não compre esse peixe falso de que alguém é muito santo, muito santa, porque Deus está usando essa pessoa. Porque eu te provo na Bíblia que Deus pode usar até uma mula. Até uma mula Deus pode usar. Então, a igreja de Cristo tem que parar de ser idólatra, de ficar idolatrando homens, estendendo tapete vermelho para homens e mulheres passar, massageando o ego de pessoas que ainda estão doentes emocionalmente e por isso gostam de aplausos em cima do altar. Nós temos que amadurecer e voltar ao primeiro amor, uma posição saudável, aonde Cristo é o centro do nosso coração e não aonde alguém admirável ocupa o lugar de Cristo no nosso coração. Então, por favor, receba com alerta, com amor, o pão nosso de hoje e corrija sua postura.
para que eu não encontre mais pessoas doentes, desviadas. Ah, porque o homem fez isso. Ah, porque aquele pastor fez aquilo. Olhe para Cristo e pare de ser choramingão. Pare de ser mimimi. O que eu encontro de admiradores, adoradores de homens não é brincadeira. E eu sinto o perigo que isso oferece. Vamos amadurecer, meu povo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é apóstolo A, apóstolo B e pastor Fernando. Não, é Cristo. O apóstolo Paulo apontava para Cristo. Então, novamente, eu trago um alerta. Cuidado com quem fica falando muito de si mesmo. Cuidado com gente que fala, eu sou muito de Deus, porque Deus é muito comigo. Vou contar uma visão que eu tenho. Tudo fica se chamando a admiração do corpo de Cristo para si. Cuidado para você não se decepcionar. Sim, temos visões, temos dons, Deus se manifesta mesmo na nossa vida, isso é verdade, mas a glória não é do homem. Para de ficar pagando pau para homens e mulheres de Deus. Coloca seu coração em Cristo, vá olhar para a palavra, para que você não se decepcione e não entre num estado em que você já deixou o seu primeiro amor. É o pão nosso de hoje. Que a nossa expectativa não esteja na carne e no sangue, mas em Cristo. Que o nosso coração não se volte a idolatrias carnais, mas para Cristo. Que Jesus seja o centro da nossa vida, não o homem, não a mulher. Que nós possamos amadurecer nisso. Pai, eu te agradeço. Obrigado pela tua palavra. E assim como a igreja de Éfeso foi avisada, que essa palavra sirva de aviso para cada um de nós. Que possamos entender, Pai, que sim, o Senhor usa os nossos irmãos. O Senhor flui com dons. O Senhor flui na igreja de forma linda. Mas, Pai, que nós não sejamos idólatras. Que nós não sejamos meninos no entendimento, cegos no entendimento. Mas que nós possamos estar atentos à palavra. E até mesmo, Pai, que a gente possa perceber pessoas das quais o Senhor dá testemunho delas. E pessoas que ainda continuam doentes emocionalmente, tentando chamar para si a admiração do corpo de Cristo. Que nós possamos perceber isso, Pai, e entender as dores emocionais dos nossos irmãos. E entender, Pai, que por mais que a propaganda seja linda, por mais que a propaganda seja perfeita, por mais que alguém faça um trabalho de marketing impecável sobre ela mesma, Cristo continua sendo o centro. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém.